E aí, pessoal, que é o Paulinho do Se Liga Confeiteiro. Rapidinho, vou passar hoje 5 dicas de como vocês vão utilizar as canetas mágicas na hora de escrever em cima dos bolos do Bento Cake, ou do bolo que a gente estiver fazendo, né? Então, vamos embora pro vídeo. Dica número 1 é o chantilly bem mais firme, ou chantininho ou chantipower, porque na hora da gente escrever tem que ter uma estabilidade no chantilly, porque se ele estiver meio líquido, aí sim vai manchar o bolo mesmo. Então é preferível fazer um chantininho, um chantilly power bem mais firme. A dica número 2 está relacionada com a primeira, que é deixar o bolo descansar na geladeira. Porque lembra quando a gente deixa o chantininho, o bolo pronto? Decorei ele todo branquinho, se eu for fazer um bento cake, deixei ele na geladeira, na hora que ele vai dar uma leve ressecada. Então, aí ajuda mais ainda a não manchar os bolos. Então, deixar na geladeira é a nossa dica 2. A nossa dica 3, vocês vão me xingar. Xinga não, hein, gente? A dica 3 é evitar de fazer a escrita, o desenho com palito, com aquele palitinho que a gente faz antes. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, se eu tô lá escrevendo, aí o chantilly tá inteiro lá. Aí se eu vou e passo o palito no meio, vou abrir tipo fazer uma abertura mesmo. Então, ou seja, se o chantilly ainda não tiver bem firme, não tiver bem estabilizado, se eu abrir, na hora que eu vier com a caneta passando aqui no meio assim, ó, ele vai fazer com que essa cor esparrame mais da caneta, né, que ela absorva a umidade do chantilly. Então aí sim vai manchar. Então evitar de escrever com palitinho. É melhor a gente escrever, ou você escreve de chantilly branco por cima para depois vir com a caneta, né, por cima escrevendo, ou então vamos fazer a próxima dica. E essa nossa quarta dica é treinar antes. Eu vou falar a verdade com vocês, eu não fico treinando muito não, eu tô melhorando isso, porque às vezes eu fazia de cara, né, eu tentava fazer, deu certo, deu, não deu, a gente melhora no próximo, mas eu não faço não, treina. Pega um papel de papelão, aqueles pratinhos mesmo de bolo, escreve antes, faz um teste antes de aprender, né, até a mão certa para na hora de escrever, na hora de fazer o desenho. Então tem que fazer o treino antes mesmo. Essa é a nossa quarta dica. E para finalizar, a nossa quinta dica, que é a questão de qual caneta utilizar. Eu utilizo essa linha da Fab, não, eu gosto mesmo, tá vendo aqui, ó? Da Fab. Essa daqui tem a neon, tem a dourada, tem as outras cores, né? Vermelho, preto, que a gente utiliza muito. Por quê? Tem que ser um produto de qualidade. Antigamente, eu fazia, em vez de comprar essas canetas, o que eu fazia? Pegava doce de leite, colocava o corante em gel no doce de leite, um pouquinho de creme de leite e fazia, só que fazia no saquinho. Só que aí minha letra já não é bonita, então ficava ainda mais, não me ajudava tanto. E aí eu tinha que ter o doce de leite. Né? Assim, às vezes para usar só um pouquinho, aí eu tinha que abrir uma lata de doce de leite para me usar só um pouquinho. Então, depois que surgiu essas canetas, eu gostei da textura. Tem até um bolo que eu fiz aqui, não foi de escrita, mas foi um bolo da Páscoa que eu fiz também. Eu utilizei essas canetas na decoração. Então, eu acho que o custo dela vale a pena por questão de armazenamento. Ajuda a gente. O custo, você não vai utilizar muito, é só mesmo para escrever. Então, para embalar, para guardar, fica mais prático, melhor do que o doce de leite que eu fazia, que tinha que guardar na geladeira e tem a validade e tudo. Então, essas foram as dicas de hoje. Aproveita e comenta aí. Você já utilizou dessas canetas da Fab? Eu acho ela muito boa. E você?